Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe nesta noite e que a palavra que Deus falará conosco, que a partir de agora tenha encontro em cada coração aqui nesta noite. E que a mensagem sirva de alimento espiritual para mim e cada um que aqui está e também você que nos assiste. Porque o alimento que Deus dá é o alimento vindo do céu, a palavra de Deus. E é vida. O alimento vindo do céu é vida. E nesta noite nós iremos meditar na palavra. O título da mensagem desta noite é: quem é da verdade, vive a verdade. Quem é da verdade, vive a verdade. E nós iremos meditar aqui no livro de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta do Senhor, um profeta usado por Deus, pelo Espírito de Deus, a pregar as verdades que Deus, na época, dirigiu a Ezequiel ao povo de Israel. A mensagem pregada por Ezequiel é uma mensagem que ela converte corações. Por isso, nesta noite, nós iremos meditar neste livro. No capítulo 3 de Ezequiel, peço a você que nos assiste que confira conosco o que Deus tem a falar conosco. Lembrando que Ezequiel foi um profeta do Senhor, um profeta usado meramente para falar a verdade. Deus comissionou o profeta Ezequiel para pregar unicamente a verdade ao povo de Israel. E hoje não é diferente. Quem prega a mensagem de Ezequiel deve viver a mensagem que Ezequiel viveu. Deve ter o Deus que Ezequiel teve. Por isso, o título é: quem é da verdade, vive a verdade. Bom, nós iremos meditar nos versos 16 do capítulo 3 em diante. Ezequiel foi preparadíssimo, como eu falei, ele teve uma preparação para ser direcionado a pregar ao povo de Israel. Antes ele teve uma preparação. E aqui no versículo 16 diz o seguinte: findo os 7 dias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então a ordem foi essa: Ezequiel, você vai ouvir da minha boca a minha palavra, e você vai passá-la. Ou seja, da maneira que você ouvir, você vai dizer, vai passar para o povo de Israel. No versículo 18 diz assim: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Ezequiel, você está sendo comissionado a pregar um povo, você está sendo treinado a pregar a um povo. E o que eu disser para você, você vai e avisa aquele povo.
diz aquele povo que ele está pecando, que o caminho qual eles vão seguindo, isto é errado. Se você, Ezequiel, não falar, o sangue daquele povo que está pecando, você é o culpado por isso. Então era mais ou menos isso que Deus estava falando com Ezequiel. Em outras palavras, dizendo, Deus treina pessoas, Deus treina missionários, Deus treina, Deus dá a oportunidade para um pastor, Deus dá a oportunidade para um líder, Deus dá a oportunidade para um sacerdote, para que ele fale as palavras de Deus a pessoas que estão se perecendo por aí. Porque se a pessoa que está por aí não sabe, e ele vier a perder, a perecer, o culpado é o atalaia, o culpado é o mensageiro que sabe e não avisou. Então Deus estava dizendo, vai lá Ezequiel, fala tudo o que eu disser para você. O caminho o qual eles estão seguindo está errado, mas você tem que avisar. Bom, no versículo 19, continua dizendo o seguinte: mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvarás a tua alma. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: se você avisar, Ezequiel, aquele povo que está errado, e eles não estão nem aí para mudar as suas vidas, você salva a sua alma. Em outras palavras dizendo, Deus está dizendo, você não é culpado. Irmãos, eu me preocupo muito com isso. Por isso que eu não perco a oportunidade. O quanto eu tenho a oportunidade de falar da palavra de Deus para as pessoas, eu falo. Talvez tem pessoas que dizem, mas aquele pastor é tão enjoado, ele quando chega é falando assim, assado e tal, mas isto é o correto. Tem que falar sim do que está acontecendo, tem que falar do que as pessoas estão fazendo e que não é correto diante de Deus. Por esse motivo, cada um que aqui está, foi comissionado a exatamente fazer isso. É como se nós estivéssemos estagiando. Isso aconteceu com Ezequiel. Ezequiel estagiou, fez o estágio, ou seja, preparou, e após a preparação, Deus disse, agora vai. Esse estágio eu faço, você faz, cada um que leve a mensagem de Deus faz. Um estágio, a preparação para um trabalho, uma obra, mais tarde um pouco. E essa obra, cada um individual tem que fazer. Tem que fazer. E no versículo 20 continua dizendo, aqui foi usada uma classe de pessoas, chamada pessoas perversas, ou seja, pessoa que não tem conhecimento. Eu tenho que pregar para aquela pessoa o que é Deus, quem é Deus, o que Deus quer com tal pessoa. Mas aqui já entra outra classe de pessoas. No versículo 20 diz assim, também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticaram não serão lembradas.
mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então aqui agora entra outra classe de pessoas. Está falando agora de pessoas de justos, ou seja, aquele que busca a justiça. Justo é aquele que busca a justiça. Em outras palavras, dizendo aqui, está falando agora de pessoas da igreja, pessoas que conhecem a Deus. Mas aqui está dizendo, quando o justo fizer maldade e sair da justiça, ou seja, abandonar Deus, o missionário, o mensageiro, o pastor da igreja, ele deve ir lá e dizer: olha, meu irmão, o caminho qual você está aí procurando seguir é errado, é erradíssimo. Então volta para os braços do Senhor. Se porventura ele não der por avisado e ele morrer, o pastor da igreja, o mensageiro que avisou, não tem nada a ver, porque foi avisado. Ele foi avisado. Então veja que aqui entra duas classes de pessoas: pessoas que estão lá fora e também pessoas de dentro da igreja. Deve ser avisado, deve estar atentos, né? Ou seja, irmãos, Deus é tão misericordioso que Deus nos dá força para permanecer do teu lado. Hoje nós estamos aqui, talvez, fazendo forças, saindo da casa. Quando você decidiu vestir a roupa e dizer: eu vou para a igreja, ali foi uma vitória. Deus estava dizendo: vai, porque lá eu tenho uma mensagem para você. Por isso que nós não devemos deixar de congregar. Temos que vir para a casa de Deus. Bom, mas quem foi este mensageiro? Quem foi este mensageiro, o qual nós estamos ouvindo a palavra dele? Ele recebeu uma comissão de Deus, ele recebeu umas instruções de Deus para avisar ao povo de Israel. Mensagem essa que ela serve para nos avisar hoje, para nos advertir hoje também. Mas quem foi Ezequiel? Ou melhor dizendo, quem é digno de pregar a mensagem de Ezequiel? Aquele que é digno de pregar a mensagem de Ezequiel, esse também deve fazer assim como ele fez. Ele ouviu o chamado de Deus e ele o atendeu. Qual era a crença de Ezequiel? Irmãos, às vezes tem pessoas hoje, muitas pessoas que pegam a Bíblia e abrem aqui e vê, acha esse texto bonito e maravilhoso, mas talvez não medita quem foi este mensageiro, o que ele recebeu de Deus para passar para as outras pessoas. Ou quem recebe esta mensagem deve praticar o que Ezequiel praticou. Primeiramente, Ezequiel foi quem? Ezequiel foi monoteísta. Monoteísta. O que é monoteísta? Ezequiel cria no único Deus. De acordo com o capítulo 45 de Isaías, o versículo 5. Ele cria no único Deus. Povo de Israel. Ezequiel não tinha uma mensagem que muitos hoje têm, como a Trindade, 3 deuses. E outra coisa, Ezequiel ele guardou o sábado. Ezequiel capítulo 20, o verso 20, ele diz: santificais os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Então Ezequiel ouviu a voz de Deus, ele praticou tudo isso.
Por isso que eu falei aqui no início, quem é da verdade, vive a verdade. Ezequiel foi um profeta verdadeiro, ele pregou a verdade na época dele. E aí nós vem trazendo esse fio de ouro de lá para cá. E aí, no versículo 5 do capítulo 3, diz o seguinte: porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de linguagem difícil, mas a casa de Israel. Ou seja, o povo de Israel era um povo que cria no único Deus, era monoteísta. E aqui Ezequiel, de acordo com o versículo 5, ele foi enviado a pregar um povo de linguagem conhecida, ou seja, ele conhecia, ele era do meio do povo de Israel. A crença era de um único Deus verdadeiro. No versículo 7 diz assim: mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e duro de coração. Imagina, né? Ezequiel, pregador da verdade, Deus levantou no meio do povo de Israel como profeta e disse: vai pregar aquele povo. E embora sabendo ele que o povo tinha um coração duro, mesmo o povo que conhecia a verdade estava desviando a verdade, mesmo assim eles continuavam com o coração duro. Mas Deus disse: olha, segura firme, este povo tem um coração duro, eles não vão te ouvir porque não querem ouvir. E aí, hoje isto acontece, irmãos, a mesma coisa. As pessoas estão com o coração duro, as pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas não querem ouvir que Deus é o único Deus, mas as pessoas estão dispostas a ouvir mentiras. Parece mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Só que, de acordo com o profeta Ezequiel, ele avisou: eu tenho a minha obrigação de avisar que vai acontecer tal coisa, avisar que deve se converter dos seus maus caminhos, porque Deus continua sendo o mesmo Deus, Deus não muda. O Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, ele não muda. As pessoas quem muda, as pessoas que querem mudar os estatutos de Deus, mas Deus não muda nada. O que Deus falou continua de pé. Diz ele em Eclesiastes 3, no versículo 14, que tudo que Deus faz durará eternamente. E faz Deus isso para que os homens temam diante dele. E diz mais: nada pode lhes acrescentar e nada pode lhes tirar. Faz isso para que os homens temam diante de Deus. Então Deus não muda nada. Por isso, irmãos, nesta noite eu faço um apelo a você que nos assiste: entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, e tudo mais Ele fará com você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. Existe um monte de pessoas por aí pregando erradamente,
Existe um monte de pessoas por aí pregando que Deus mudou os seus mandamentos, mas isso não é verdade. Os mandamentos de Deus continuam em vigor. E ainda Ezequiel, para concluir, no capítulo 22, o Ezequiel diz o seguinte, no versículo 26, confira conosco Ezequiel capítulo 22, o versículo 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não faz diferença, nem discerne o imundo do limpo, e dos meus sábados esconde os olhos. Por isso eu sou profanado no meio deles. Então, de acordo com Ezequiel, muitos sacerdotes, líder, pastor, esconde os olhos do sábado, para que os membros da igreja não vejam isso, e passa despercebido. E aí diz Deus, por isso eu sou profanado no meio deles, ou seja, sou esquecido no meio deles. Só que tem uma coisa, de acordo com o versículo 31 do capítulo 22 de Ezequiel, Deus diz o seguinte: por isso derramarei sobre ele a minha indignação, e com o furor da minha ira os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. É Deus que está dizendo. Volta para o Senhor. Não fica fazendo as coisas do seu jeito, mas fazes as coisas do jeito de Deus. Quem é da verdade, vive a verdade. E que Deus nos ajude, nos abençoe a voltar unicamente para os braços de Deus e fazer tudo o teu querer. Este é o meu pedido nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém.